Conversamos agora aqui em conjuntura com o advogado Juliano Pessoa, ele que é especialista em direito médico. Então, Juliano, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez. Bom, em função dessa pandemia do Covid, a gente está vivendo um momento na polêmica que é a questão da obrigatoriedade de vacinação de crianças. Alguns pais não aceitam, está sendo exigido também para a matrícula que a criança seja vacinada. E aí, qual é a orientação legal, a recomendação legal em relação a isso? Bom dia, Flávio. Satisfação mais uma vez participar do programa. Bom dia a quem nos assiste. De fato, é um tema muito delicado, eu diria, né? Mas se a gente olhar do ponto de vista jurídico, né, técnico, a gente observa que no finalzinho de 2020, o STF já se debruçou sobre essa temática da obrigatoriedade ou não da vacinação aqui no Brasil. E naquela oportunidade, ele já deixou muito claro que a vacinação é obrigatória. Ela não será forçada, né? Nós já tivemos há anos aqui no Brasil, inclusive, a guerra das vacinas, onde as pessoas de fato foram arrancadas das suas residências para poder forçosamente serem levadas a se vacinar. Não existirá isso, né? O cidadão terá o direito de escolher se ele deseja ou não se vacinar. Por outro lado, ele também arca com o ônus dessa opção, né? Dessa não vacinação. Só que quando a gente leva isso para o menor, Flávio, a gente entra no outro contexto aí, que é o dever do Estado também de prover proteção, de tutelar ali, de resguardar o direito daquele menor, mesmo que contrariamente ao entendimento dos pais, né? Então, o que acontece no caso do menor é que não é uma opção dos pais vacinar ou não, porque nós temos não só a Constituição Federal, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que expressamente expõe que, caso a autoridade sanitária do país determine, indique aquela vacinação, essa vacinação é compulsória, ou seja, ela é obrigatória e não cabe aos pais escolher se assim procederá ou não, porque o Estado, por sua vez, estará fiscalizando e interferindo diretamente nessa escolha, fazendo com que o menor, o direito do menor seja preservado. Porque se a ciência diz que ele precisa e necessita ser vacinado, e se as autoridades sanitárias do país assim também ratificam, infelizmente não se trata de uma escolha na prática. Bom, e o que ocorre quando os pais divergem com relação à necessidade de vacinação? Vamos supor, a mãe acha que não deve vacinar, o pai acha que deve vacinar, e muitas vezes o casal é até separado. Isso. Como é que faz para resolver o impasse? Alguns casos, inclusive, práticos vêm ocorrendo nesse sentido, e assim, o STF também já se manifestou no tocante à vacinação das crianças, pedindo, inclusive, determinando, na realidade, que o Ministério Público, em todo o país, fique muito próximo desse contexto, fiscalizando esse cumprimento, né, de vacinação obrigatória. Então, o que é que vem ocorrendo na prática? Alguns pais ou mães serão naturalmente notificados, de repente, por alguma autoridade, porque assim, é possível que esse cônjuge que deseja vacinar notifique, denuncie ao Conselho Tutelar, ao próprio Ministério Público Estadual, que o outro pai, né, ou mãe não deseja vacinar, está se negando, de repente, ou criando algum tipo de obstáculo. E as autoridades, naturalmente, poderão interferir nesse caso concreto, fazendo com que essa criança tenha resguardado o seu direito e tenha o seu direito, na realidade, de ter acesso à vacina e não ser impedida por conta de questões filosóficas, religiosas ou até políticas, né? Infelizmente, a gente verifica isso hoje. Então, a gente precisa ver que não se trata de uma opção, como nós destacamos na resposta anterior. Existe uma determinação de vacinação compulsória, obrigatória no país. E, infelizmente, esse pai ou essa mãe que cria esse obstáculo por qualquer tipo de convicção, né, mas que é contrária à recomendação científica, que é o que a gente precisa se ater nesse momento, poderá sim sofrer algum tipo de sanção, de restrição, inclusive até do seu próprio poder familiar em relação a este menor. Isso é o que pode acontecer na prática, infelizmente. Doutor Juliano, o que é que pode acontecer com os pais, ou no caso que a gente estava se referindo, ou a mãe ou o pai que não querem vacinar a criança, o que é que pode acontecer com eles caso a criança venha a contrair Covid, venha a ter sequela, digamos assim, até definitiva ou até via óbito? O que é que pode acontecer? Ele poderá sofrer sanções, eu diria, mais rígidas, né, Flávio, do ponto de vista legal,
porque assim, isso é uma conduta que vai trazer um dano extremamente severo a essa criança, de forma consciente, né, por parte daquela pessoa, por mais que ele não tenha tido o dolo, vamos dizer assim, mas ele conscientemente fez esta opção e quem arcou com ela, infelizmente, foi o menor. Então, ele poderá sofrer sanções aí e medidas até criminais, se for o caso. Logicamente, naturalmente, que se passará por uma apuração, por uma averiguação detalhada do que foi que ocorreu naquele caso concreto e se efetivamente esse óbito, esse agravamento de saúde tem, de fato, ligação direta com essa não vacinação. Se isto for comprovado, naturalmente o Estado poderá requerer a responsabilização civil e criminal deste pai ou desta mãe ou deste responsável, né, se for o caso, se não existir as figuras dos pais e sim o responsável por trás. Então, infelizmente, isso pode, a gente torce muito para que esse tipo de situação não ocorra na prática, né? Eu acho que nós enxergamos hoje vários profissionais médicos, eu atuo na área da saúde e atuo diretamente ligado com esses profissionais, e o que a gente ouve é um pedido, na realidade, muito forte de levar as crianças para se vacinarem, e não só as crianças, mas os adultos também concluírem o seu ciclo vacinal, porque infelizmente a gente enxerga hoje na prática pessoas arcando com um preço alto de agravamento pós-contágio com a doença, porque não concluiu o seu ciclo vacinal. Então, a gente verifica na prática com números reais de que a vacina é muito efetiva e salva vidas de fato. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, eu estava me ocorrendo aqui, me lembrando aqui, de muitos casos de paralisia infantil, né? Pessoas que contraíram poliomielite, até hoje são deficientes, algumas até vieram a óbito por conta da paralisia infantil, da poliomielite, por culpa dos pais, por omissão dos pais, né? Exato, porque existia esse fantasma, né? Sempre existiu, em alguns momentos da história do país, esse fantasma em torno de algumas vacinas, né? De histórias absurdas, né? De que você poderia contrair doenças incuráveis e vários outros folclores, na realidade, né? No decorrer aí da história, a gente verifica, a gente constata que as vacinas tiveram um papel crucial aí na história da humanidade, e especialmente aqui no Brasil. O Brasil já foi exemplo para o mundo no tocante à vacinação, né? Por conta da eficácia e da eficiência do seu programa de vacinação. E antes o governo investia muitíssimo em propagandas e publicidades, incentivando a população. E a gente erradicou inúmeras doenças. Hoje, infelizmente, existe esse movimento contrário e que está também trazendo para a sociedade doenças que já não se ouvia falar mais, como o próprio sarampo. Nós tivemos um surto recente em São Paulo, né? Onde crianças com quadros graves justamente por essa não vacinação. Então, acho que é uma questão da gente buscar, o que é que eu digo sempre? Busca auxílio de um profissional da área da saúde, de um profissional médico, de um profissional ligado à ciência, que está a par dos estudos científicos em maior número e terá, com certeza, a possibilidade de trazer para essa pessoa um aconselhamento e uma orientação fundamentada, e não somente de uma mensagem ou de alguma notícia que se recebeu por meio de um aplicativo de mensagem, como se comumente vê hoje. Então, acho que essa é a procura por um profissional. Bom, outra questão, quando o gestor público determina a obrigatoriedade da comprovação da vacina, chamado passaporte vacinal, para ter acesso a determinado lugar, por exemplo, um restaurante, um bar, uma casa de eventos, e aí? O gestor tem esse direito? O STF também vem tratando desses casos. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma decisão no tocante às universidades, né, federais do país. O MEC tentou interferir para essa não exigência e o STF se debruçou no julgado no sentido de que as universidades terão autonomia para definir se irá exigir ou não esse comprovante de vacinação para as aulas presenciais. Então, o STF vem muito nesse sentido, deixando a cargo dos gestores públicos. Naqueles locais onde o gestor define pela exigência, ela é extremamente lícita, porque o STF assim amparou na decisão dele. O STF deixou lá em 2020, como eu mencionei, quando ele tratou da obrigatoriedade em relação ao poder público, municipal, estadual, ele deixou para que este ente escolha como é que ele vai proceder, levando em conta naturalmente a questões regionais, locais, que o país é muito grande, não tem como unificar para todo o país. Mas escolhendo o gestor, infelizmente o cidadão terá que cumprir e arcar com aquele ônus
de, caso ele não queira cumprir a decisão de se vacinar, mas também ele arcará com o ônus de não acessar determinados locais, porque a ideia, Flávio, é a gente proteger a sociedade como um todo, né? Nós assistimos muitos profissionais médicos na TV durante esse curso aí de 2 anos de pandemia, alertando para aquele paciente que está assintomaticamente com o vírus e ele sai propagando isso sem ter a intenção, muitas vezes, para outras pessoas que ele vai tendo contato no curso ali do seu dia, da sua semana, do seu mês. Então, ou seja, essa é a ideia, né? Que as pessoas que se preocuparam, que cumpriram a questão do isolamento social, que se vacinaram, cumpriram o seu ciclo vacinal, estejam, de fato, protegidos e não ainda em risco, porque pessoas que não se vacinaram estão ali se aglomerando e em contato com essas pessoas. Essa é a ideia. Eu queria dizer, doutor Juliano, com relação aos planos de saúde, que tem colocado várias restrições em relação a essa questão da Covid. A ANS ela tem sido, eu diria, muito assertiva, ela tem agido, pelo menos em relação à pandemia, de forma rápida e eficaz, no sentido de compelir as operadoras a cumprir o seu dever, né? Infelizmente, nós assistimos ainda muitas barreiras que são criadas para os beneficiários, para os usuários de maneira geral, e barreiras simples até, né, em relação a testes. Então, a ANS teve que ser muito incisiva em relação a isso para que as operadoras deixem de criar essa barreira na prática. Então, hoje, para ficar muito claro para as pessoas, todos os testes relativos à Covid-19 têm cobertura obrigatória no rol da ANS. Então, as operadoras não podem criar obstáculo para esse fim. Outro detalhe que acontece muito: o médico solicita um determinado teste. O paciente, em um outro momento, volta a sentir sintomas. E muitas vezes existe a resistência do plano no sentido de que ele não poderia fazer um novo teste. Isso não existe. Quantos testes for necessário e o profissional médico assim verificar se o paciente cumpriu a diretriz de utilização da ANS para aquela prescrição e está sintomático, se o médico acha que ele se enquadra naquele padrão de prescrição do teste, quantos forem necessários, o médico irá prescrever e o plano deve sim realizar essa cobertura. Inclusive, recentemente nós tivemos a inclusão no rol do teste rápido, né? É bastante interessante para trazer uma agilidade diante desse número exorbitante de casos que a gente está vendo. E o que acontece no caso do plano de saúde não querer, por exemplo, cobrir um tratamento demorado? Porque a gente sabe que tem pessoas sequeladas há meses. Eu conheço o caso de até um colega nosso, 2 anos, ele vai completar de hospital, de estado de atendimento médico. Ele agora está em casa com home care, mas está ainda sob o plano de saúde. E até quando o plano pode suportar isso? Ou quando é que se deve agir contra o plano? No caso negativo. Na realidade, isso é um tema bem interessante. Veja, na realidade não existe, os tribunais superiores já vêm se debruçando sobre isso e não deve existir essa limitação de tempo de internação. A gente assiste muitas vezes pacientes que estão internados num ambiente hospitalar e recebe de forma velada, vamos dizer assim, determinada pressão para que ele deixe a instituição. Isso, né? Isso não pode, isso é uma atitude indevida e ilegal por parte da operadora e não deve assim proceder. Então, os tribunais superiores dizem que não há esse tipo de limitação. Se o paciente permanece com a sua necessidade de saúde e de atendimento dentro daquela instituição, ele não deve, por qualquer motivo que seja, deixar a instituição, especialmente se isso for uma solicitação da própria unidade hospitalar. Então, esse tipo de situação não deve existir. E nesses casos, onde o paciente é assistido na sua residência, que também é um tipo de internação, né? Ele não está ali em repouso, ele está sendo assistido, como se no hospital estivesse. Então, é importante que os médicos, nesse momento, façam toda a solicitação detalhada, embasada, fundamentada, para que o plano assista rigorosamente dentro do que está ali. Então, cada paciente é individual e merece um tratamento individualizado e precisa ser assistido de acordo com essa peculiaridade do seu caso concreto. Uma outra questão, a Justiça já começou a dar decisões favoráveis às empresas, autorizando até a demissão por justa causa de trabalhador que não quer se vacinar. Exato, esse é outro tema bastante polêmico, mas assim, o que é que a gente vem assistindo de decisões, Flávia, no sentido de que quando a empresa cumpre o seu papel, ou seja, ela cumpriu todas aquelas metas recomendadas pelas autoridades de saúde durante a pandemia, os cuidados, distanciamento, ou seja, deixando muito claras as regras para os funcionários, ela cumpriu todo o papel dela.
veio posteriormente a vacinação. Ela também cumpre todas as regras e comunica de forma muito clara para esses funcionários que eles necessitam se vacinar. E aquele funcionário, de repente, surge de forma deliberada e simplesmente por qualquer convicção sua pessoal, ele decide não se vacinar, o que a gente vem assistindo é que a Justiça vem ratificando essa possibilidade de demissão, sim, nesses casos. Naturalmente, esse é o tipo de demanda que se analisa caso a caso, porque existem particularidades, mas cumprindo o papel a empresa de informação e das suas metas sanitárias durante o curso, deixando claro se o funcionário, na realidade, faz essa opção, simplesmente por alguma convicção sua particular, ele queira ou não queira, está descumprindo ali uma determinação da sua entidade patronal e, naturalmente, ele vai sofrer também as sanções. Então, é isso que a gente vem vendo em relação às decisões na prática. E o que acontece quando o trabalhador ele contrai a Covid no ambiente de trabalho? Olha, ela pode, de fato, ser caracterizada como uma doença ocupacional, né? Como uma doença do trabalho, mas, assim, o que a gente verifica é que é muito tênue a linha entre a comprovação ou não de que isso ocorreu naquele ambiente do trabalho. Então, a gente vai naturalmente retornar para aquela questão da empresa ter cumprido todo o seu papel, né, de disponibilizar os EPIs, material para poder os funcionários terem determinada distância, ter álcool gel. Então, ela cumpriu todo o seu papel, criando um ambiente ali salubre, vamos dizer assim. Vai ser difícil esse funcionário demonstrar que houve essa contaminação ali no ambiente do trabalho, até porque a própria ciência diz que é extremamente difícil de se apontar onde foi que o paciente foi contaminado, onde é que ele contraiu. Então, ou seja, é algo muito difícil. Agora, se houver fortes indícios dessa contaminação no ambiente, se o funcionário conseguir reunir provas substanciais realmente que demonstrem isso, de fato a empresa poderá se responsabilizar. Fora disso, realmente ficará difícil, por conta dessas questões extremamente difíceis de você comprovar de forma efetiva na prática. Bom, o poder público tem cancelado alguns eventos públicos, né? Aqui em Alagoas, no Brasil inteiro, de maneira geral, mas tem permitido eventos privados, né? Sugere que cumpra algumas orientações, algumas normas sanitárias, mas eu pergunto, caso aconteça, como tem acontecido com bastante frequência, da contaminação de pessoas em eventos privados, a quem responsabilizar? Olha só, primeiro eu penso que o Estado ele tá se fundamentando em questões de estrutura, né, da própria entidade pública, de não ter como fiscalizar de forma a contento, não ter efetivo e de que os eventos relacionados ao Estado são eventos muito mais numerosos, né? Eles limitam os eventos privados e faz com que aquele evento exista. Mas é aquela coisa, se houver comprovação, Flávio, penso eu, de descumprimento das regras sanitárias naquele evento, essa empresa, né, que está por trás desse evento, ela poderá sofrer as sanções cabíveis, desde que isso seja comprovado, né, que ela de fato não cumpriu todo aquele rigor, toda aquela recomendação e aquele script de passo a passo que ele precisa seguir para poder, de fato, as pessoas estarem ali seguras. Os eventos vêm exigindo, inclusive, comprovação de vacinação, teste RT-PCR, então, ou seja, em tese, as pessoas que estão adentrando ali são pessoas que estão sem risco de estarem contaminadas, né? Mas se comprovar que algo foi descumprido, ou nessa exigência, ou em outras determinações que o poder público recomenda para a realização, a empresa poderá, sim, ser responsabilizada de alguma forma. Ok, nosso muito obrigado ao advogado Juliano Pessoa, ele que é especialista em direito médico, pela sua participação aqui em Conjuntura. E muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.